Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Resgatando Vidas. Eu queria hoje fazer uma pergunta para você e, de verdade, abrir meu coração com você nos próximos minutos. Como nós podemos viver um período de abundante chuva em nossas vidas? Voltamos, queridos. Vamos falar um pouquinho mais sobre como viver um período de abundante chuva. Eu queria te trazer à memória algo que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, uma história que nós conhecemos muito bem, que já ouvimos várias vezes, mas eu queria trazer ela à sua memória hoje. Amém? Elias e Acabe e Jezabel, que os profetas de Baal e Acera. Esse é o contexto, o que eu queria tratar um pouquinho com você hoje. Sabe, irmãos, naquela época, Elias, um profeta de Deus, ele tinha um discernimento da vontade de Deus. Ele conhecia tão bem o Senhor e a vontade de Deus através de um relacionamento íntimo e perfeito que ele tinha com o Pai, que ele sabia que Deus estava chateado com o seu povo, que Deus estava entristecido com o seu povo, porque o povo agora não estava mais procurando em primeiro lugar a presença de Deus, mas muitas vezes procuravam a Baal, procuravam o Deus Baal, o Deus de pedra, para que trouxesse chuva sobre a terra. E Deus então, ele traz um juízo sobre aquele povo. E o juízo de Deus veio através do profeta Elias, quando ele diz: através da minha palavra não vai chover mais sobre a terra. Porque Elias sabia o que estava no coração de Deus. Elias, como um profeta de intimidade que tinha com o Senhor, ele decretou, e essa palavra estava de acordo com aquilo que era a vontade de Deus, e por isso aquela palavra foi determinada sobre a terra. E durante 3 anos e meio não choveu. E então, passados esses 3 anos e meio, Deus chega para Elias e fala: Elias, você vá e apresente-se a Acabe, porque já deu. Eu quero trazer novamente chuva sobre a terra. E então Elias vai e se apresenta a Acabe. E Acabe era aquele que havia casado com Jezabel e havia levantado altares a Baal e a Acera. E tinham profetas a Baal e a Acera. Elias diz para Acabe: olha, reúne todos esses profetas, e eu quero ter um encontro com eles lá no Monte Carmelo, e reúne também todo o povo de Israel, convoca eles para se encontrar comigo. E então Acabe aceitou. Elias mandou e Acabe aceitou. Sabe o que eu vejo aqui? O princípio de autoridade. Elias, pelo íntimo relacionamento que ele tinha com Deus, ele era temido pelos homens, porque ele tinha uma autoridade, não dada pelos homens, mas uma autoridade vinda dos céus. Então, o relacionamento de intimidade com Deus gera autoridade espiritual. E então, todos os profetas ali que ele havia convocado se reuniram no Monte Carmelo. Perdão, não todos os profetas, porque ele chama 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Mas somente aparecem 450 profetas de Baal. Os de Acera, não sei, talvez ficaram com medo. E então estavam todos ali reunidos no Monte Carmelo, e então todo o povo de Israel se reuniu ali também. E Elias faz uma pergunta que eu quero fazer essa pergunta para nós nesses dias. Ei, vocês, povo de Deus, todos vocês que estão aqui. Havia uma reunião ali, uma reunião do povo de Israel. E ele diz: vocês, até quando vocês vão pensar entre 2 senhores? Vocês vão pensar em Baal ou o Senhor? E então todos eles, nenhum respondeu nenhuma só palavra. Nada foi dito. Elias estava confrontando o povo: e até quando vocês vão esperar que a chuva que vem dos céus, ela vai vir de Baal? Será que vocês não entendem que a chuva, a provisão, na verdade, ela vem do Pai das luzes, ela vem do Rei da glória, aquele que criou os céus e a terra, e não de Baal? E todos eles se emudeceram. Então Elias disse a todos: então vamos fazer algo. Vamos levantar 2 altares e vamos preparar uma oferta. E há de ser que aquele que responder com fogo do céu, esse é que é Deus. Então todos eles se reuniram e trouxeram ali 2 bezerros. E os 450 profetas de Baal levantaram o altar a Baal e ali apresentaram aquela oferta a Baal, prepararam e ficaram desde a manhã até a parte da tarde, oferecendo e clamando: Baal, 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 e Baal nada respondeu. E a Bíblia diz que quando chega mais ou menos meio-dia, Elias está lá falando: ei, clame mais alto.
chame mais alto. Quem sabe Baal está dormindo. Ei, será que ele não está viajando? Será que ele não tirou férias? Elias zombava deles. E então ficou tudo isso acontecendo até que próximo do sacrifício da tarde, das 3 da tarde, Elias então chama o povo e fala assim, já chega, chegai-vos a mim. Então Elias fala, ei, chegai-vos a mim. Elias naquele momento representava um sacerdote. Ele ia oferecer o sacrifício ao Deus verdadeiro. Então quando ele fala, achegai-vos a mim, também é um convite para mim e para você. Ei, para de olhar esse cenário. Para de olhar esse cenário de escassez, onde não há chuva, onde não há abundância, onde não há provisão de Deus. Ei, chegai-vos a mim. E então eles chegaram a Elias, e Elias então pegou 12 pedras. E ele edificou de novo o altar do Senhor. E ao redor dessas 12 pedras ele faz uma vala. E então ele prepara a lenha e coloca a lenha sobre o altar. E depois ele pega o bezerro e prepara o bezerro e coloca o bezerro sobre o altar. O que Elias tinha acabado de fazer, restaurar o altar. Mas há um detalhe que Elias faz. Elias fala, não, pode ser que fique muito fácil para eles, né? De repente aqui, nesse período de seca, aqui, de repente uma pedra bata na outra, sai uma faísca e sai fogo. Então vamos dificultar um pouco mais as coisas. Elias fala assim, trazei-me 4 cântaros. E eles trouxeram 4 cântaros a Elias e encheram esses cântaros com água e derramaram 3 vezes, 12. Então foram 12 cântaros que foram derramados sobre 12 tribos de Israel. Esses cântaros representavam o quê? Uma lavagem do altar, representavam uma água que desceu, que lavou o altar, que lavou a oferta, o sacrifício, que santificou todas as coisas. E aquelas pedras que foram colocadas por Elias, elas representavam uma unidade do povo de Deus. Eles não iam mais pensar entre 2 pensamentos, entre Baal e Deus, mas eles iam se voltar completamente ao Deus verdadeiro. E então, aquele rego também ao redor do altar significava uma aliança que Deus estava restaurando com o seu povo. Então o altar foi renovado, a aliança de Deus estava expressa, a oferta e a lenha foi colocada. Então Elias clama ao Deus verdadeiro e fala, Senhor, responde para que este povo saiba que Tu és Deus. E naquele momento desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, porque o altar foi reedificado. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje, como anda o teu altar? Será que o teu altar ele é somente ao Deus verdadeiro? Será que a tua confiança é somente ao Deus verdadeiro? Ou será que nós temos cocheado, pensado entre 2 pensamentos? Quem trará a minha provisão? O meu próprio braço? Será que é a minha própria força? Ou será que é o meu Pai? Eu quero te perguntar, em quem está a tua confiança? A nossa confiança está no Senhor. E quando a Bíblia diz que Elias preparou o bezerro e entregou ali diante do Senhor, eu quero dizer para você, nós somos o altar do Senhor nesses dias. E Ele quer voltar a queimar a oferta sobre o altar. Só que Ele não quer só reedificar o altar. Ele quer que eu e você sejamos a oferta que está sobre o altar. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz claramente para nós no versículo 1 que vós vos apresentei como sacrifício vivo. Você está vivo? Eu também estou. Então é nós dois aqui, ó. Nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável na presença de Deus. E quando nós fizermos isso, vai descer fogo santo do céu, vai consumir as nossas vidas de amor, de paixão, de desejo por Deus. E é um fogo também que vai santificar as nossas vidas nesses dias. Nós vamos ser separados daquilo que o mundo está vivendo. Eu quero trazer isso para você hoje. Nós precisamos ter esse altar reedificado na presença de Deus, para que então aconteça o que aconteceu naquele tempo. Quando terminou tudo aquilo, Elias disse, ó, pega esses 450 agora aí, ó, mata tudo. E eles mataram todos os profetas de Baal. E então Elias disse a Acabe, Acabe, sobe, pega teu carro e ó, pode ir embora, porque eu já escuto um som de abundante chuva. E Elias então sobe lá no cume do altar, lá no cume do monte, lá no topo da montanha, e ele clama a Deus. E então o moço do profeta vai e olha 7 vezes, e de repente, na 7ª vez, ele fala, Elias, vejo a mão de um homem no formato
da nuvem, a nuvem no formato da mão de um homem vindo do mar. E então Elias se levanta e diz a Acabe: desce, porque senão você não vai poder descer mais, porque escuta um som de abundante chuva nesses dias. Deus quer trazer uma abundante chuva sobre nós. Por favor, Deus tem abundante chuva para você nesses dias, mas você e eu precisamos reedificar o nosso altar na presença de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha e que em nome de Jesus você possa não cochear mais entre dois pensamentos, reedificar o teu altar e entregar a tua oferta, a tua vida em gratidão, em oferecimento a tudo aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém?